O Brasil tem uma profunda relação com o continente africano. A África trouxe muitas pessoas para o nosso território, graças a uma instituição terrível, a instituição da escravidão. Só que a África, ela acaba ficando um pouco ignorada quando a gente vai estudar a história. A gente até estuda a história da África, principalmente nos temas que envolvem o neocolonialismo e o imperialismo europeu. A gente também estuda a África, mas a gente estuda a África na região do Egito. Então, será que não existiam reinos e outros povos na África para além desse recorte que a gente rotineiramente tem? Eu sou o professor Gustavo Gaiofato e hoje, falando dos reinos subsaarianos, a gente vai se perguntar: que história é essa? Agora a gente vai sair da região do Oriente Africano e a gente vai para o outro lado, para a região da África Ocidental, para a gente falar do primeiro grande reino que se estabelece lá, o Reino de Gana, ou o Império Ouagadougou. Consegui. Só um lembrete, rapidamente. Gana, esse reino de Gana, não é a mesma coisa que o país Gana. Não. Esse Gana é uma coisa, o país Gana é outra coisa. O reino de Gana vai se desenvolver em duas regiões. Na região do que hoje é o Mali e do que hoje é a Mauritânia, que é um outro país daquela região ocidental da África. A origem do reino de Gana ela é incerta, mas acredita-se que um grupo de soniqueses, que era uma povoação vinda da região do que hoje é o Senegal, entre o século I e o século III d.C., passaram a ocupar aquela região, liderados por Dinga Cissé. E essa governança dessa primeira parte do reino de Gana vai ser feita entre os anos de 700 e 1076. Um elemento que é muito interessante a gente observar da história não só do reino de Gana, mas de várias sociedades africanas, e uma coisa que os europeus no século XIX, que até hoje algumas pessoas ainda desvalorizam, é a forma como se transmite a história. O reino de Gana, essa história que eu contei para vocês, de como ele surge, é um produto da tradição oral do reino de Gana. As histórias são passadas de geração em geração através da narrativa, através da contação de histórias. Então, é muito comum os historiadores se depararem com registros dos árabes que vão ocupar aquela região, por exemplo, com uma história diferente que é apresentada pela população local. Essa história da tradição oral ela vai ser bastante acessada, especialmente quando os franceses passam a ocupar aquela região no século XIX. Então é interessante a gente ter essa dimensão de que a tradição oral ela é uma forma de se passar e se contar essa história que não está de acordo com as tradições europeias, não está de acordo com as tradições ocidentais. E que por muito tempo foi visto como um sinal de primitivismo dessas populações. E esse paradigma hoje está sendo sucessivamente quebrado. O reino de Gana vai passar por um outro governo, um governo árabe bastante breve, que vai ser do ano de 1076 até o ano de 1087, na dinastia dos Almorávidas. A capital do reino de Gana, uma cidade chamada Kumbi Salé, ela era dividida em duas cidades. Uma cidade era habitada pelo rei e levava o nome de Kumbi Salé, e a outra cidade, que não tinha um nome específico, era habitada por comerciantes e sacerdotes, especialmente comerciantes e sacerdotes árabes. Um elemento interessante da presença desses comerciantes árabes, é de onde eles vieram. Esse contato dessas populações com as pessoas do ocidente africano vão se dar porque eles vão domesticar dromedários, e esses dromedários vão conseguir realizar rotas comerciais, que a gente vai chamar de rotas comerciais transsaarianas, que vão conectar o norte da África com essas regiões do ocidente e essas regiões até do oriente, abaixo do Saara. Então a maioria dos registros que a gente tem dessa parte do continente africano, dessa parte da história, da antiguidade e do que a gente chama na historiografia europeia de Idade Média, é muito feita pelos árabes por conta desse contato comercial. Os ganeses vão ficar conhecidos por comercializarem o marfim, o sal e principalmente um produto que vai marcar muito essa história da África Ocidental: o ouro. Gana, inclusive, vai ser conhecida como um reino onde a abundância de ouro era uma coisa assustadora, onde o ouro era obtido de maneira até fácil, e era um produto que os ganeses trocavam e comercializavam com outras populações com bastante frequência, fazendo com que o reino se tornasse um importantíssimo centro comercial do continente africano. Está quase acabando já. Bom, no dia de... É mentira! O
O reino de Gana vai ser dominado por uma outra civilização, uma civilização conhecida como civilização Sosso, entre os anos de 1087 e 1180. O reino de Gana vai conseguir se subelevar a essa dominação, ou seja, vai conseguir contra-atacar essa dominação com a ajuda de um outro reino que havia sido dominado por essa civilização. Esse reino era o reino de Mandinka. E em 1235, o reino de Gana e o reino de Mandinka se unem para se rebelar contra esse domínio Sosso. E vai acabar sendo bem sucedido. Após a libertação dos Sossos, Gana vai se tornar um reino súdito desse reino Mandinka, que vai ficar conhecido por um outro nome e vai ser considerado o maior império que a África Ocidental já viu, o Império Mali. Hidratação. Como é que era aquela música do Flashdance? What a feeling! Esse império, que vai se originar do reino Mandinka e que vai receber o nome de Império Mali, é um império que vai perdurar do século XIII até o século XVI, ou seja, já na Idade Média Europeia, grandes navegações, essa papagaiada toda. A capital do império é uma cidade que hoje não existe mais. É uma cidade que era conhecida como Niani. Hoje existem só sítios arqueológicos e olhe lá dessa região. Esse império é fundado depois da vitória sobre os Sossos. Uma coisa bastante interessante é que esse governo do Império Mali vai ser um governo centralizado e que vai ser auxiliado por uma assembleia de anciãos que reconhece o rei como supremo. Inclusive Mali é o nome do lugar onde o rei vive, a tradução é onde o rei vive. O rei tem um título específico, que vai ficar conhecido como Mansa. O mercado comercial do Império Mali era controlado pelo rei, especialmente no comércio de ouro, em que só o rei poderia ter acesso às pepitas de ouro, enquanto que os outros comerciantes, as outras pessoas envolvidas no comércio do ouro, só podiam ter acesso a esse ouro pelo pó do ouro. Como é que o Império Mali vai conseguir construir uma rede de riqueza e uma rede que vai poder sustentar esse império por tanto tempo? Não sei. Ele vai criar uma rede de cobrança de tributos de reinos adjacentes e que, mediante o pagamento desse tributo e mediante o reconhecimento do rei do Mansa, né, do rei do Império Mali, esses reinos poderiam ter uma certa independência, uma certa autonomia. Os relatos que os árabes trazem dessa região são relatos de que nunca faltou nada nessa região. De por onde quer que eles passassem existia uma grande abundância alimentar e uma grande abundância de riquezas. Não havia, aparentemente, necessidade, ninguém passava muito perrengue. E uma coisa que chama bastante atenção, que os árabes colocam, era de como essa região ela era tranquila para se caminhar. Você chegava no Império Mali de maneira que você não passava nenhum perigo de ser assaltado. Essa tranquilidade era muito presente, né, nesses relatos que os árabes faziam sobre o Império Mali. O Império Mali vai dominar o comércio no rio Níger e nas rotas transsaarianas, se configurando como o império da África Ocidental mais importante daquele período. E o comércio dos produtos eram diversos. A gente tinha o comércio de cereais, de especiarias e de pedras preciosas e, novamente, do ouro, um metal muito presente na vida dessas populações. Um governante que merece um certo destaque nessa história é o Mansa Musa I. Mansa Musa I vai ser o responsável por ter dobrado as conquistas territoriais do Império Mali, além de ter criado os cargos de farbos. Ele vai nomear farbos. O que eram os farbos? Os farbos eram os governadores locais e que tinham certa autonomia para governar as regiões e que prestavam obediência ao poder central do rei Mali, do Mansa. A ascensão do islamismo na região vai se dar quando esse rei, o Mansa Musa I, vai realizar uma viagem para Meca. E fazendo essa peregrinação em Meca, ele se converte ao islamismo e ele vai ser reconhecido como um califa. A partir disso, o reino vai construir diversas estruturas ligadas ao islamismo, como bibliotecas, universidades, templos, e também vai se apropriar das ciências que os árabes vinham desenvolvendo. Então é interessante a gente observar, né, que os árabes distribuíam esse conhecimento, tinham esse contato com esse conhecimento e dividiam eles com os europeus, na época dos comércios que aconteciam no mar Mediterrâneo, e também com esses povos islamizados ao sul. Uma coisa que é interessante a gente observar também, a religião animista, que é a religião tradicional desses povos africanos, vai se manter mais tradicional no meio rural, sendo o islamismo preservado especialmente pelos governantes e por uma classe de governantes que eram mais alfabetizados, tendo em vista que para você cultivar e cultuar o islamismo, você precisa ter a leitura e a escrita
treinadas, você precisa aprender a ler e a escrever. E uma boa parte da população rural, de camponeses, não aprendia. Então eles se mantêm fiéis a essas tradições. E é interessante que rola nesse momento um certo sincretismo religioso entre essa religião islâmica e essas religiões animistas, preservando aspectos culturais de ambas. Um outro elemento importante que a gente falou lá no Reino de Gandhi, que a gente vai resgatar agora, é que a cultura e a história do Império Mali foram preservadas graças aos contadores de história, que eram conhecidos como os griots, que geralmente para contar e narrar essas histórias do passado e contar as histórias dos governos e dos reis que passaram naquelas regiões, contavam essas histórias em rituais, em celebrações, que geralmente eram acompanhadas de música em festividades bastante populares. Essa região do Império Mali é tão importante que um cartógrafo catalão vai realizar a elaboração de um mapa para tentar ilustrar, né, o que tinha naquela região da África. E um dos principais elementos que vai ser colocado nesse mapa é a presença do Mansa Musa I, um rei imponente colocado no meio do ocidente africano, em que ele carrega uma bola de ouro gigante e tem na sua cabeça uma coroa toda banhada a ouro. E o tamanho dessa imagem evidencia quanto essa figura tinha importância dentro dessa sociedade, dessa civilização. E não só na civilização, né? Mas um espanhol retratou o cara daquele jeito. Então, essa impressão de importância, de grandeza, era passada também para outras sociedades, outras civilizações. Então isso indica pra gente que existe um contato entre europeus, africanos e outros povos, e que existia essa impressão de que esse lugar era brabo. Uma questão bastante importante do Império Mali era o seguinte: a descendência, a hereditariedade, ela não era definida. Não era que era o filho mais velho que assumiria o trono, era sempre uma família, né? Era passada dentro de um mesmo círculo familiar, mas não existia uma regra, né? O filho mais velho pega o trono, depois o filho mais novo. Na verdade, essa falta de definição de quem pega o trono acaba gerando muitas guerras civis dentro daquela região, causando essa instabilidade de governo em alguns momentos, porque os membros da família vão disputar o governo, o controle daquela região. E um novo reino que vai aparecer nessa região do oeste africano vai ascender e começa a abocanhar de levinho pedaços desse Império Mali. E esse reino, o reino Songhai, vai ser o reino responsável por dominar esse império. E além disso, a gente vê uma decadência do Império Mali, porque nesse período, quem chega na costa africana para fazer o comércio nessa região são os nossos não tão queridos amigos, os lusitanos, que passam a ter um papel proeminente no comércio da costa africana, conforme eles vão circulando o continente e vão dominando esses entrepostos comerciais, acabando por causar a decadência do Império Mali. Acabou. Faltou um pé. Faltou o pé. Mas meu pé tá aqui. Então pessoal, esse foi nosso vídeo sobre reinos subsaarianos. E você já sabe, se você gostou do vídeo, curte aqui, dá um joinha, fortalece o trabalho. Se quer que mais pessoas conheçam a respeito dessa história, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Se quer receber mais conteúdo histórico, se inscreve no nosso canal para receber mais vídeos, para ter o que falar nos dates. Então, a gente fica nessa, valeu e até a próxima.